E aí galera, meu nome é Arthur, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar sobre política. Por que que se fala tanto em política, né? Por que que as pessoas brigam por causa disso? Brigam com a família, brigam com os amigos por causa de autoridades que mandam na vida delas, que não, nem sabem que elas existem. E bem, a causa disso é que hoje o Estado ele controla a vida das pessoas, né? O Estado controla a economia, ele controla a educação. E devido a isso fica essa discussão sem fim sobre qual político vai mandar melhor na vida delas, que não faz sentido nenhum, porque as pessoas realmente acham que o Estado deve sim controlar a vida delas. A discussão não é sobre por que tem um político mandando na minha vida, por que tem um político tomando meu dinheiro e usando ele pra mim. Não, essa não é a discussão. Elas querem que um político mande nelas, tome decisões pra elas. E bem, porque que as pessoas pensam assim, né? Primeiro porque elas nasceram assim, elas nasceram com o Estado controlando a vida delas. Então é normal que, que, que tem um político mandando em mim, usando meu dinheiro pra mim. E segundo porque o Estado hoje ele controla a educação, né? Ele controla a educação dos seus próprios súditos. Então ele proíbe a concorrência ao sistema dele. As escolas são todas obrigadas por lei a se submeterem a esse sistema. As crianças são obrigadas a se associarem a alguma escola do Estado. Então, nas escolas, as crianças elas perdem a capacidade crítica, a capacidade de raciocinar. Elas desenvolvem uma mentalidade passiva de ficar esperando e seguindo a autoridade. E a prova disso, se você vê isso muito bem nas discussões, né? Porque ninguém quis ter autonomia, tomar as próprias decisões, ser livre, ninguém quer. As pessoas querem que alguém mande nelas, elas querem que um político use o dinheiro delas. Não é suficiente que as pessoas se relacionem voluntariamente, né? Estabeleçam trocas livremente. Não, elas precisam que alguém mande nelas. Elas precisam que um político use o dinheiro para elas, né? Porque parece que elas não são competentes para administrar o próprio dinheiro. Elas precisam que um político faça para elas, né? As pessoas perderam a capacidade de raciocinar, né? Elas ficam clamando por autoridades, brigando por autoridades, pedindo por mais autoridade. A atitude racional não é de ficar com essa atitude passiva de ficar esperando que um líder faça as coisas para você. A atitude racional é exatamente de questionamento, de desobediência à autoridade, né? Você questionar por que tem alguém mandando na sua vida, por que tem alguém controlando você, usando o seu dinheiro para você. Essa sim é a atitude racional. Não de ficar pedindo para autoridade, para líderes mandarem na sua vida, né? As pessoas desenvolveram a mentalidade de gado, né? De ficar esperando que um governo ofereça serviços para ela, que o governo tome decisões para elas. O gado já está se marcando, né? Ele vai lá na rede social e bota no tema da foto dele a autoridade favorita dele, que vai mandar na vida dele. É completamente ridículo, né? Se o gado falasse, tô falando de vaca mesmo, elas iam falar sobre o mesmo tema que seres humanos, sobre o dono delas, sobre a ração que vai ser oferecida. E essa é a mesma discussão de seres humanos conscientes, né? De querer que um líder mande na vida delas, seja dono delas e que tome decisões para elas e ofereça serviços gratuitos para elas, né? Gratuitos. As pessoas delegaram a capacidade de raciocinar para os políticos. Elas querem que o político tome as decisões para ela. A coisa mais absurda é alguém dizer que não deveria existir um Ministério da Cultura. Uai, mas como assim você acha que o Estado não deve definir o que é e o que não é cultura? Como assim você não quer ser obrigado a pagar pelo que o Estado diz que é cultura, né? Ou seja, as pessoas estão ficando malucas, elas perderam a noção. Agora elas, em vez de tomarem as próprias decisões,
elas querem que o governo faça para elas. Você percebe a engenhosidade do governo, né? É realmente impressionante como o governo conseguiu manipular as pessoas para as pessoas acharem que deve sim ter alguém mandando na minha vida, né? Eu sou muito burro para tomar minhas próprias decisões. Deve sim ter um político usando meu dinheiro para mim, né? É realmente impressionante a capacidade de engenharia social, porque para as pessoas pensarem que deve ter um líder mandando na vida delas, que elas não são autossuficientes para tomar as suas próprias decisões, é só com muita engenharia social, muita lavagem cerebral, para as pessoas começarem a ter uma mentalidade assim, né? Uma mentalidade completamente passiva, uma mentalidade bovina. Essa é a palavra para descrever tamanha insanidade que é essa mentalidade estatista, ridícula. E bem, a proposta desse vídeo é exatamente falar que existe sim uma alternativa a esse sistema. Olha que maravilhoso, que não necessariamente você precisa de alguém mandando na sua vida para você ver que você pode sim ser autônomo, né? E bem, essa ideia ela passa pela ideia da autonomia individual, da autonomia local. As pessoas terem o direito de se associarem livremente umas com as outras. Então, ou seja, quanto mais autonomia os indivíduos, as localidades tiverem para tomarem suas próprias decisões, melhores decisões serão tomadas, né? Porque olha o tamanho do Brasil, a quantidade de diferenças culturais, étnicas você tem nesse país. Como que você acha que um país com tanta diferença assim vai funcionar sob uma única legislação de uma união centralizada? Simplesmente não vai funcionar. Não tem como um país desse tamanho funcionar sob uma única legislação. Você precisa descentralizar o poder, ou seja, você dá autonomia para as localidades, né? Então, o ideal seria que os estados, o país se separasse em, sei lá, em mais de 1000 países diferentes. Mas, por exemplo, imagina o Brasil, se o Brasil se dividisse em 27 estados, né? Você ia ter 27 estados concorrendo entre si pela melhor legislação. Isso ia ser maravilhoso, né? Você ia ter 27 estados, os estados que fossem menos exploradores, cobrassem menos impostos, iam ficar mais ricos, mais gente ia querer viver nesse território. Os estados que explorassem mais a população, cobrassem mais impostos, ou iam acabar virando uma ditadura, ou ia ter uma guerra civil lá dentro. Então não existe nenhuma solução a longo prazo que passe e que vá muito longe disso, né? Da ideia de você descentralizar o poder. Porque tudo bem, pode ir um político aí que vai liberar a economia, vai deixar as pessoas mais livres. Beleza, o país vai ficar mais rico momentaneamente, mas vai acontecer alguma merda. Como é muito fácil de você manipular as pessoas, elas vão escolher outro estatista para liderar elas, vai cagar tudo de novo e vai ficar esse ciclo vicioso para sempre. Ou seja, não tem solução a longo prazo que passe longe da ideia de soberania local, soberania individual, né? Bem, essa é a alternativa que eu estou propondo. Um país igual o Brasil não tem solução, enquanto Brasil mesmo, né? Não tem solução. As pessoas, muita gente fica com esse nacionalismo ridículo aí de achar que o Brasil deve sim ser um país desse tamanho. Primeiro, se você olhar para a história, uma história de guerra, né? O país chegou desse tamanho, tinham comunidades que não reconheciam o governo. Foi por meio de guerra que o Estado se impôs e fez um país desse tamanho aqui, do Brasil, um Leviatã desse tamanho aí. Então o nacionalismo simplesmente não faz sentido. Isso é lavagem cerebral. Você aprende a achar que isso é normal nas escolas. Pior, você aprende nas escolas que é necessário sim o roubo e a coerção física. E bem, parem de ficar discutindo por causa de autoridades que não sabem que você existem. Pare de brigar com a sua família, isso é ridículo. Para de se marcar, de ficar expondo qual que é a sua autoridade favorita. Isso é tamanha mentalidade de gado, de escravo mesmo. Isso é completamente ridículo. E lutem pelo seu direito de serem livres, não para que um político mande em você. E isso é indigno, velho. E bem, essa é a ideia do vídeo, galera. Falou.